Bom dia, pessoal. Bom dia, meus alunos do canal do Thiago Gringo. Como vocês estão? Mais uma aula de concursos, tá? Vamos resolver a prova da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, uma prova feita pela banca CESP-Sebrasp. Vamos lá? O nosso método, lemos o texto e vamos julgar se os itens são verdadeiros ou falsos. Lembrando que nessa banca, cada item falso torna o nosso item um item verdadeiro ou incorreto. Então temos que tomar muito cuidado com os famosos chutes. Se não souber, é muito melhor deixar em branco do que você tá aí querendo chutar na prova, ok? Então vamos lá. Texto em inglês, tá? Primeiro vamos desmiuçar esse texto aqui. Vamos fazer a tradução dele, ok? Tentar entender realmente o significado que está de trás desse texto. É isso que o CESP cobra bastante, tá? Interpretação de texto e também itens nas quais temos que julgar se as sentenças estão gramaticalmente corretas ou não. Vamos lá. Vamos dividir em sentenças, aí a gente vai fazendo a tradução. Perfeito? Começando. Teaching beginners is considered by many to be the most challenging level of language instruction. O ensinamento de iniciantes é considerado por muitos ser um dos níveis que mais desafiam a instrução das línguas. Tá? A instrução de língua. Um dos maiores níveis de desafio para a instrução da língua. Since students at this level have little or no prior knowledge of English, como os estudantes nesse nível, né, o nível beginner, têm pouco ou nenhum conhecimento prévio da língua, on which to build, que será construída, que vai ser construída, the teacher and accompanying techniques and materials, o professor, e junto com ele acompanhando técnicas e materiais, livros, né, a parte pedagógica, né, o livro, o material que ele vai usar, os slides, os livros, os websites, becomes a central determiner in whether or not students accomplish their goals. Venha se tornar, becomes, um determinante, um importante, central, independentemente, esse in whether or not, você vai traduzir como independentemente se students accomplish their goals, vão cumprir os objetivos deles, dos estudantes. Ok? This can also be the most tangible rewarding level. Este também pode ser um dos mais rewarding tangible, né? Rewarding tangible. Tangible é mensurável. Esse pode ser um dos níveis de recompensa mais mensuráveis. Um dos mais níveis de recompensa mensuráveis. For teacher, para um professor. Because one can readily see the growth of students. Porque o professor one can readily see, pode na hora ver, prontamente ver, the growth of students' proficiency in a matter of a few weeks.
o crescimento da proficiência na língua dos estudantes numa questão de poucas semanas. Legal, pessoal. Primeiro parágrafo. Vamos já indo para a parte final, tá? Último parágrafo. Vamos começar com um texto curto e julgando os itens. Vamos lá. Já estamos na metade. Let's go, students. At the beginning or even false beginning, no começo ou até no falso começo nível level, no começo ou naquele nível, né, de falso começo, vamos entender por que esse falso começo. Your students have very little language behind them. Os estudantes têm pouco conhecimento da língua na sua bagagem, behind them, né? É porque muitos estudantes começam no início de um curso de língua, mas eles já têm um conhecimento prévio através de jogos, através de ver o inglês na prática, na dia a dia, nas camisetas, na música, não é? Por isso que eles falam desse falso beginning, porque na verdade eles não estão no começo, eles já tiveram conhecimento prévio. Então vamos lá. You may, therefore, você deve, portanto, be tempted, ser tentado, ser induzido, to go along, a aceitar, pode ser concordar, go along, with the popular misconception, com o erro, misconception, popular, com o erro popular, that, o qual, the target language cannot be taught, olha a voz passiva aqui, a língua que a gente está mirando, the target language, no caso aqui o inglês, não pode ser ensinada, cannot be taught, isso aqui já é um indício que está na voz passiva, diretamente. That you will have to resort, que você deve, resort, pessoal, aqui não é hotel não, resort, aqui é recorrer, que você deve recorrer to a good deal of talking about English, a um bom acordo, há um bom acordo com os estudantes de falar sobre inglês, to talk about English in the student's native language, na língua nativa dos estudantes. Such is clearly not the case, sendo que isso claramente não é o caso, as beginning language courses, assim como cursos iniciantes de línguas, have demonstrated for many decades, demonstraram por muitas décadas. Mas, you do have to keep well, você certamente tem que keep well in mind, tem que estar na mente, tem que ter em mente that your students' capacity for taking in, que a capacidade dos seus estudantes para taking in, para pegar e reter, retaining, new words is limited. Para aprender e reter realmente novas palavras é limitado, is limited. Foremost on your mind, principalmente, foremost on your mind, or on your mind, primeiramente, tenha em mente, as a teacher, foremost, primeiramente, nos seus pensamentos, primeiramente, tenha em mente nos seus pensamentos, as a teacher, como um professor, should be the presentation, deve ser a apresentação of material, de material, in simple segments, em segmentos simples, so as not to overwhelm your students, so as not, para que não sobrecarregue, overwhelm your students. Remember, they are just barely beginning. Lembre-se que eles estão apenas, just barely beginning. Apenas
no começo. Esse barely beginning é nos níveis iniciais, realmente na estaca 0, barely beginning. Legal, pessoal, vimos o texto. Qualquer dúvida, dá uma voltada aí no vídeo, tá? E vamos para os itens. Aqui já estão todos os itens. Então vamos lá. According to the text above, de acordo com o texto acima, judge the following items. Julgue os itens a seguir. 81. Students' mother tongues play a central role in the teaching of beginners. A língua materna dos estudantes play a central role, tem um papel especial no ensino dos beginners? Errado, né, pessoal? Interpretação de texto. A gente viu aí que não tem nada a ver, você não precisa estar passando para a língua. Olha só, vamos no texto, ó. You may be tempted to go along with the popular misconception that the target language cannot be taught directly. Então você pode ser levado ao erro que a língua popular the target language não pode ser ensinada diretamente. Então é um erro. Portanto, não tem nada a ver. A mother tongue não tem um papel central no ensino dos beginners. Por quê? Porque não precisa ficar traduzindo toda hora. Você já pode ensinar a língua do jeito que ela é, ok? Sem tradução. 82. The expression the most challenging is a comparative of superiority. Pessoal, comparativo de superioridade usando most, nunca, né? Most é um indício de superlative, de superlativo, não de comparativo. Então, faz com que o meu item esteja errado. 83. The phrase, the target language cannot be taught directly. A frase, a língua de foco não pode ser ensinada diretamente. Can be correctly paraphrased as the teacher cannot teach the target language directly. Pessoal, um caso aqui de voz ativa e voz passiva, tá? Nesse caso aqui, cannot be, significa que a frase está na voz passiva. The target language cannot be taught directly. A língua que estamos mirando, no caso inglês, não pode ser ensinada diretamente. Foi omitido aqui o agente da passiva, by the teachers. Agora, vamos passar para a forma ativa. The teachers, que foi omitido aqui no agente da passiva, cannot teach the target language directly. Professor não pode ensinar a língua de mira, o inglês, diretamente. Item corretíssimo. Só passamos de voz ativa para voz passiva. Lembrando que cannot be já está um indício aqui que está na passiva, tá? E a ativa, o professor cannot teach. Ok? 84. Most people agree that. Muitas pessoas acreditam que no other challenge, nenhum outro desafio, is as serious as, é tão sério quanto ensinar teaching beginners. Pessoal, aqui é um caso de most. Most é a maioria das pessoas, né? Most people. Vamos voltar lá no texto? Teaching beginners is considered by many, é considerado por muitos, tá? Aí você pode pensar assim, aí é uma pegadinha, olha só. Teacher beginners is considered by many pessoas, né? Só que aqui não estou usando many, eu estou usando most. Só que uma das definições de most, pessoal, no dictionary, do dicionário, é muitas pessoas. Pode ser a maioria das pessoas ou aquela segunda definição lá embaixo, muitas pessoas. Por isso que quando a gente vai no dicionário, a gente não tem que se atentar só à primeira definição que ele indica. A gente tem que se atentar nas outras, com que faz com que esse item esteja correto. Muitas pessoas concordam que
nenhum outro conhecimento é tão sério quanto ensinar os níveis iniciais na língua inglesa. Fazendo com que meu item esteja correto. Ok? 85. Beginners have no knowledge of English whatsoever. Iniciantes não têm nenhum conhecimento of English. Whatsoever. O que seria esse whatsoever? De jeito nenhum. Nunca tiveram conhecimento anterior de inglês. Pessoal, o inglês está muito difundido depois desse, ainda mais nesse nosso mundo globalizado. A pessoa pode entrar na escola de inglês, mas já viu inglês nas camisetas, nas músicas, nos textos, nos outdoors. Então, um pouquinho ele tem. Esse whatsoever é como se fosse de jeito nenhum. Faz com que meu item esteja errado por causa desse whatsoever, que pesa muito na frase. De jeito nenhum. Não é de jeito nenhum. Os estudantes já têm um pouco de conhecimento. 86. Goals to be achieved by beginners depend upon 3 factors. Goals, objetivos para serem conquistados por beginners depend upon 3 factors. Vamos ver isso no texto? Isso aqui é um caso clássico de interpretação de texto. Então vamos lá. Teaching beginners is considered by many to be the most challenging level of language instruction. Since students at this level have little nor prior knowledge of English on which to build, the teacher, um fator, e acompanhando técnicas e materiais, outro fator, técnica, outro fator, material. Então temos quantos fatores? 3. Teacher, techniques and materials. Faz com que meu item esteja correto. Último item aqui, pessoal. Students' proficiency is acquired in a few weeks. Isso aqui, pessoal, é experiência do professor. Experiência geral, olha só. Proficiência dos estudantes pode ser conquistada em poucas semanas? Few, poucas semanas. Pessoal, uma proficiência demora bastante tempo para você conquistar, tá? Não é em poucas semanas que você vai conseguir isso. Leva tempo, leva maturação na língua. Ok? Então é isso, pessoal. Uma aula aí de concursos. Vamos estar resolvendo cada vez mais exercícios, porque vários concursos estão tendo a língua inglesa como uma de suas... estão pedindo a língua inglesa como uma de suas matérias. Vários concursos no Brasil. Então, se você tem alguém que esteja fazendo concurso, ou você mesmo quer aprimorar seus conhecimentos no inglês, acompanhe nossas aulas. Deixe seus likes e comentários e passe para as outras pessoas que precisam melhorar a nossa língua inglesa, tá? Muito obrigado. Obrigado por vocês terem acompanhado essa aula. And see you later. Take care. Bye bye.